Graça e paz, irmão. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Essa é a minha segunda expedição, mas louvo a Deus por essa oportunidade, né, por estar aqui com os irmãos. É muito bom. Essa é minha esposa, Gabriela, e ela vai trazer uma palavra hoje para os irmãos, tá? Vai contar um pouco da história dela e também de como a gente se casou, enfim. Essa história é bem longa e ela é melhor com as palavras, então é melhor deixar para ela, tá bom? Deus abençoe. Graças a Deus, irmão. Quem aí já tem motivos para glorificar o Senhor nessa manhã, levanta a mão. Deus já tem feito milagres na vida de vocês? Vocês já têm visto milagres acontecerem? Então eu vim contar um pouquinho para vocês da minha história, da história do Mateus. Já estou chorando. Então eu me chamo Gabriela, tenho 24 anos, sou filha do Paulo, da Simone, que tá ali tirando foto. Irmã da Maria Clara, da pequenininha, tenho mais um irmão. E sou casada com o Mateus. Eu vou pegar minha colinha aqui, senão eu vou me perder. Eu vim para a expedição, a primeira vez eu tinha 12 para 13 anos. E essa é a minha quinta expedição. Antes de contar um pouquinho do nosso testemunho, eu queria ler para vocês um versículo bem conhecido. Está em Mateus 6,33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E contando um pouquinho da minha história, eu nasci na igreja, para a glória de Deus, nunca me desviei. Tive ali umas questões, mas permaneci firme durante todo esse tempo. E em 2016 eu comecei a namorar com o Mateus. A gente se conheceu na igreja, trabalhava junto nos ministérios. E quando a gente começou a namorar, ele foi na casa pedir minha mão, né, gente? É uma da antiga. Foi conversar com meu pai para pedir para namorar. E uma das coisas que meu pai falou para ele foi assim: Mateus, você tem que entender que nós somos uma família de missionários. Então a Gabriela vai pro campo. Você querendo, você não querendo, ela vai. Ela é minha filha e pronto, acabou. Forte, Brasil. E aí, para vocês entenderem um pouquinho do contexto, gente, quem conviveu um pouquinho com a gente sabe que eu e o Mateus, nós temos perfis opostos. Eu sou toda espalhafatosa, falo, conversa ali, e o Mateus é mais na dele. Eu sou super aventureira, e vamos pular de paraquedas, não sei o quê, e o Mateus é mais calmo, tem medo de altura, né? Lá em Curitiba a gente tem uma expressão que a gente usa, que é o piá de prédio. Que é um piazinho que cresceu no prédio, que joga videogame, que não suja o pé na terra, né? E quando a gente começou a namorar, o Mateus era piá de prédio, gente. E eu já sabia disso, eu tinha no meu coração. E eu falei, tudo bem, ele não é obrigado a ir para a expedição. Eu vou para a expedição e ele fica orando por mim e tá tudo certo. Eu não posso cobrar dele uma coisa que não é dele, né? E em 2019, a gente estava com 2 para 3 anos de namoro, a gente começou a falar de casamento. Marcamos a data no começo de 2019 para 26 de setembro de 2020. Eu quero que vocês guardem essa data, vocês já vão entender por quê. E nós marcamos a data, só que assim, o Mateus era estagiário, estava se formando, eu estava me formando também, não ganhava muito. A gente falou, vamos marcar, a gente tem 2 anos aí e se precisamos da data também, vamos ver o que vai dar. E o Mateus, um homem de fé, a gente falou, não, vai dar certo, a gente vai conseguir casar. Marcamos a data e em janeiro de 2020 eu vim para o Piauí. Surgiu a oportunidade para eu vir para o Piauí. E eu, doida, apaixonada pelo Piauí, falei, estou indo, Mateus, beijo, tchau, Deus te abençoe. E os meus pais iam vir a princípio, mas não vieram por causa da Maria Clara. E aí chegou uma noite e minha mãe falou assim, Gabriela, já que a gente não vai, pra você não ir sozinha, Mateus pode ir com você. Eu falei, mãe, você tá ficando louca, de jeito nenhum, Mateus nunca vai pro Piauí, Mateus não é o rolê dele, é o meu rolê. Não vou nem perguntar, porque eu sei que a resposta vai ser não. E a minha mãe falou, já chora. E a minha mãe falou, Gabriela, pergunta, não custa você perguntar pro menino, né, vai o que ele quer. Eu falei, tá bom, eu vou perguntar só pra não te dizer que eu não perguntei, mas eu já sei a resposta e eu já sei que vai ser não. E aí eu fui falar com o Mateus. Eu falei, Mateus, é o seguinte, eu já sei qual vai ser a tua resposta, eu sei que vai ser não, mas a minha mãe falou pra eu perguntar, então eu vou perguntar. Você quer ir pro Piauí comigo? Já tá
saber se vocês vão, porque eu vou comprar passagem. E o Matheus tem que se decidir. Eu falei, tá bom. Eu falei, Matheus, é agora ou nunca. Ou você vai ou você racha. E o Matheus falou, tá bom, eu vou. E aí eu falei, meu Deus. E aí, o Matheus veio comigo. E sempre que a gente vinha nas expedições, eu sempre ouvia muitos testemunhos que você vem para fazer a obra, mas Deus abençoa você, né? E eu sempre acreditei muito nisso, mas eu nunca tinha vivido nada, assim, nenhum testemunho do que Deus podia fazer. Né? A gente teve testemunho do meu irmão, de que Deus deu coisas que ele queria. E eu nunca tinha vivido isso. Mas para mim nunca foi um problema, porque eu sabia por que eu estava aqui. Eu nunca vim para o Piauí buscar uma bênção de Deus. Eu vim para abençoar. Então, nós dois viemos para a expedição. Ninguém sabia do nosso casamento, nem o Zezé, nem o pessoal de Curitiba que veio, como só vieram nós dois. Ninguém sabia, era uma coisa muito nossa, que a gente não estava divulgando para ninguém, até porque a gente não estava noivo, né? Então a gente estava guardando pra gente. E a gente nem tocou no assunto de casamento na expedição. A gente nem lembrou que a gente estava com casamento marcado. E aí, chegamos aqui, né? E aí conhecemos o irmão William. Aí o irmão William tava lá na frente, e gritando e girando, não sei o quê. E eu tava lá no meu cantinho, e aí eu lembro que o pastor Anderson deu uma palavra, e ele falou assim, você que não está crendo nos dons do Senhor, creia porque é Deus que está fazendo. E assim como o pastor falou, eu me aquietei no meu canto, e eu falei assim, Deus, eu não quero julgar, mas eu preciso ter discernimento do que é o Senhor que está fazendo. Porque a gente também tem que ter cuidado, né, com as coisas que a gente ouve, com as coisas que a gente sente, porque a gente pode cair no erro de fazer algo pela emoção. E eu comecei a orar naquele culto, eu lembro até hoje que era uma quarta-feira. E eu falei, Deus, eu não quero julgar, mas eu quero que o Senhor me dê discernimento. E que o Senhor me mostre que é o Senhor que está falando comigo. Porque eu não quero acreditar em coisa que não é do Senhor. Acabou o culto e chegamos na fila do almoço. O Matheus olhou pra mim e falou assim, Gabi, o irmão William quer falar com a gente. Eu falei, quem é o irmão William? Olha que eu virei. Estava aquele homem vindo na minha direção. Eu falei, misericórdia, Jesus vai revelar todos os pecados agora. E, irmãos, eu preciso fazer um adendo pra vocês. Nosso Deus é um Deus pessoal. Ele nunca vai envergonhar você quando ele quiser falar com você. Ele nunca vai fazer algo que vai te deixar envergonhado, que vai ferir o teu coração. E Deus conhecia o nosso coração, conhecia o coração do Matheus, conhecia o meu. E aquele pastor William que estava lá girando e pulando, puxou a gente num cantinho e começou a falar coisas do Senhor para a nossa vida. Numa paz, numa mansidão, numa calma. E ele começou a falar do nosso casamento. Ele falou, olha, Deus conhece os planos de vocês. Deus está com vocês nos planos de vocês. E Deus vai fazer no tempo dele. E aí, gente, eu sou um pouco resistente, mas eu sou um pouco resistente. Eu recebi aquela palavra, mas enquanto ele falava, eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, nós éramos um dos únicos casais de namorados que estávamos na expedição. Eu falei, Senhor, eu preciso de algo mais claro. Porque se não for algo claro, eu vou perder essa bênção. E eu não quero perder essa bênção. Então seja mais claro comigo, confirme em algo que só eu sei. Gente, vocês lembram da data que eu falei pra vocês? 26 de setembro de 2020. O pastor William terminou de orar e ele falou assim, eu vi uma data e vocês vão se casar antes de outubro. E eu falei, amém, Jesus, amém. Eu entendi a palavra e eu vou receber. E aí, ele falou assim, mas não vai ser na data de vocês não, vai ser na data de Deus. E aí, cada um se pegou numa coisa. Eu falei, opa, minha data, 26 de setembro, tá marcado, glória a Deus. E o Matheus falou assim, não entendi isso que ele falou. Se não é na nossa data, e ele falou que é antes de outubro, como que vai ser na data de Deus? O que tá acontecendo, né? E o pastor William falou mais uma coisa. Ele falou assim, quando vocês chegarem em Curitiba, vocês vão ter uma surpresa de Deus. Do dia que vocês chegarem. E a gente falou, amém. O Matheus, na época, estava desempregado. Estava se formando, estava desempregado e eu estava com emprego, então assim, a gente tinha pouco dinheiro pro casamento. Era assim, a gente falou, bom, Deus falou, vai acontecer, mas a gente não tinha dinheiro para isso. E aí, no último dia da expedição, o irmão Raimundo e o irmão
ia fazer? Eu vou fazer com o meu dinheiro, a gente vai trabalhar, a gente vai conseguir, a gente vai guardar dinheiro. E na hora que o irmão Raimundo e a irmã Valéria deram essa oferta para nós, o Espírito Santo falou no meu ouvido, não é você que vai pagar, é da minha dependência. Não é com o teu dinheiro, não é com a tua força, sou eu que vou fazer para você testemunhar. E aquilo foi um sopro do Senhor no meu ouvido para acalmar o meu coração. E nós viemos para Curitiba, a gente veio no caminho, né, os dois bobinhos, tentando descobrir o que Deus ia dar pra gente, né? O pastor William falou que a gente ia ter uma surpresa, vamos descobrir o que é essa surpresa que o Senhor deu. Ah, eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser aquilo. E aí lá em Coríntios 2:9, ele fala que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E quando a gente chegou em Curitiba, tentamos descobrir tudo que a gente pagava um consórcio na época. E a gente falou, nossa, tenho certeza que é o sorteio do consórcio, a gente vai chegar. E aí nós chegamos em Curitiba e tinha uma pessoa que por um acaso, por um Deus acaso, não era para ela estar lá na minha casa naquele dia que a gente voltou, mas o carro estragou e ela precisou estar lá. E a gente estava conversando, contando os testemunhos, e na hora de ir embora, essa pessoa olhou pra gente e falou assim, bom, eu tava pensando o que eu ia dar de presente de casamento pra vocês. E diante de tudo que vocês falaram aqui, só confirmou no meu coração, eu vou dar festa de casamento de presente. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós ganhamos mais de 15 mil reais de presente para pagar o nosso casamento. E era algo que a gente não tinha, a gente não ia conseguir organizar por pouco tempo. Mas o Senhor proveu. Eu esqueci de falar um pequeno detalhe. Nós não estávamos noivos. E aí chegou na expedição, pastora Fernanda, Zezé cataram o Mateus. E a gente ficou noivo na festa de 10 anos da expedição. O pastor Edson fez uma janta pra gente, foi um momento muito legal. E refletindo depois sobre tudo isso que estava acontecendo, né? Eu falei pro Mateus, eu sempre imaginei um pedido de casamento chique, né? Um restaurante chique lá de Curitiba com um buquê de flores. Mas ter a certeza que foi da simplicidade que o Senhor falou conosco, que foi no lugar onde nós deveríamos estar. Não tem nada que pague isso. Não tem nada porque nós estávamos no centro da vontade do Senhor naquele momento. E nosso noivado foi firmado naquele lugar. E aí, minha gente, o que aconteceu, né? O Mateus chegou no Piauí desempregado, gente. 15 dias depois ele estava com a carteira assinada para uma glória de Deus. Glória a Deus. E aí, nosso casamento estava marcado para o dia 26 de setembro. E chegou uma pandemia no meio do caminho, né? E aí nós ficamos de janeiro a junho, de março a junho, tentando entender o que estava acontecendo, se nós tínhamos uma palavra, por que estava acontecendo aquilo com a gente. E nós remarcamos o nosso casamento. Em junho nós remarcamos para abril. E eu não entendia, eu falava, Deus, por quê? Eu tinha uma palavra, por que o Senhor está fazendo isso com a gente? Mas eu descansei. Eu falei, o casamento não é a festa, gente. Era o meu sonho, era o sonho de Mateus, mas não é festa não, gente. Tem tanta coisa dentro de um casamento. Deus quer fazer tanto, gente. Quem quer casar aí? Levanta a mão. Eu ouvi tanta coisa, gente. Eu ouvi muita coisa antes de casar. Que casamento era ruim, que a gente ia querer se separar no primeiro ano. É pouco da igreja, irmã. E você é muito nova. Mas nós estamos aqui para dizer que o nosso primeiro ano de casamento foi uma bênção para a glória do Senhor. Eu sei desfrutado de tudo que Deus prometeu para nós. Aleluia. E você que não quer mais casar, que desistiu, Deus quer restaurar o teu sonho. Casamento é projeto de Deus, é plano de Deus para a vida de vocês. E aí nós adiamos o nosso casamento para abril de 2021. E a gente não estava entendendo nada mais. Eu falei, nossa, eu quero casar. Passou logo tudo isso. E em novembro o Mateus mudou de emprego, recebeu uma proposta melhor. Nós conseguimos a nossa casa. E
Em abril de 2021 nós casamos. Quem fez a cerimônia foi meu pai. Foi uma cerimônia muito pequenininha, a gente casou na segunda-feira, mas a presença de Deus era nítida. E no nosso casamento a gente cantou aquela música: Tu és soberano sobre a terra. E a música fala assim: E apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. E a gente tem percebido isso dia após dia. E aí, meses depois do nosso casamento, esses dias, a gente estava indo, eu ainda não tinha entendido por que Deus tinha mudado a data do meu casamento, se Ele tinha me dado uma palavra. E um dia a gente estava indo pro médico e o Matheus olhou para mim: Você lembra que o pastor William tinha falado que não ia ser na nossa data? Que ia ser na data do Senhor? E foi na data do Senhor. Se o pastor William não tivesse falado a data dia 26 de antes de outubro, eu também não ia acreditar. Então o Senhor, na sua criatividade, Ele falou com a gente, com cada um, de uma forma só, para confirmar o que Ele queria para o nosso coração. E outra coisa que eu queria dizer aqui para vocês é que muitas vezes eu ouvia testemunho de casamento, testemunho de tudo, e eu ficava pensando: será que Deus vai fazer assim comigo? Eu ouvi testemunho de uma que o fotógrafo decidiu fotografar o casamento de graça. Será que Deus vai fazer assim comigo? Mas eu quero dizer para vocês que Deus é um Deus pessoal. Ele vai falar com vocês de uma forma única. Ele vai fazer na sua vida de uma forma única. O meu testemunho não é para você se comparar, não. Se Deus te deu condições para você pagar o seu casamento com o seu trabalho, glória a Deus por isso. Se Deus vai bancar o seu casamento inteirinho, igual a irmã falou assim, glória a Deus por isso. O testemunho que a gente está dando aqui é para edificar a fé de vocês. Não é para comparação. Deus não vai querer fazer com vocês igual fez comigo. Ele é um Deus único, Ele é um Deus criativo. Amém? E para finalizar, gente, eu queria... Zezé brincou que eu ia vir aqui orar por casamento, né? Não vou, não. Depois nós oramos se precisar. Mas o que eu queria deixar de palavra para vocês é no versículo que eu falei ali no começo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Não é pela nossa força, não somos nós que fazemos, é o Senhor. Mas você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Deus ministrou muito o meu coração em relação ao contentamento. Nós estamos contentes com o que o Senhor tem nos dado? Comece aonde você tem, aonde você está. Faça com o que você tem. Esteja contente onde você está. Se você está casado, esteja contente no seu casamento. Esteja contente com a sua esposa. Se conserta com o seu marido. Busca o reino de Deus. A esposa que está com você é o Senhor que te deu. O marido que está com você é o Senhor que te deu. Você está solteira? Seja contente na sua solteirice. Glorifica a Deus sendo solteira. Honra o Senhor em tudo quanto você for fazer. Você está viúva? Aproveita esse momento para falar da palavra do Senhor. Esteja contente aonde você está. Busque o reino do Senhor na sua casa. Busque o reino do Senhor no seu trabalho. Não adianta vir aqui para missões, porque parece que o trabalho é mais santo. Então indo para o campo. Se na tua casa você não está buscando o reino do Senhor, busque o reino do Senhor aonde você estiver. E quando você buscar o reino do Senhor e a sua justiça, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Deus não precisou me dar um casamento do jeito que Ele me deu, não, gente. A irmã que faleceu, a irmã Vera, né? Ela falou pra mim assim: faça uma lista de tudo que você quer no seu casamento. E a primeira coisa que eu coloquei foi as cadeiras Tiffany, umas cadeiras super chique e bonitas. E eu falava pro Matheus: Matheus, eu quero minhas cadeiras Tiffany. Matheus, meu casamento vai ter minhas cadeiras Tiffany. Matheus, você tá ficando louca. Olha o preço do dia que você vai pagar com dinheiro desse, não tem porquê. E no dia que nós mudamos a data do casamento, uma amiga minha que é missionária, ela falou: eu vou pagar suas cadeiras Tiffany, porque Deus está te dando. E Deus não precisava disso, gente. Deus sabe, eu não precisava disso para fortalecer a minha fé. Não precisava disso para ficar firmado. Eu não ia deixar de vir porque eu ia ensinar que isso acontecesse. Mas Deus gosta de cuidar dos seus filhos do que eles precisam. Então busque o reino do Senhor hoje, aonde você está. A justiça do Senhor na sua casa, na sua vida, no seu coração. E tudo mais te será acrescentado. Até aquilo que você acha que você não precisa. Aleluia. Tem uma parte desse testemunho que nega a mensagem. Que o meu sonho era batizar um filho meu e casar um filho meu.
Nessa mudança de data, cada um não ia fazer o casamento dela. Tinha o pastor de jovens da nossa igreja. E ele era o pastor que ia fazer aquela celebração. E daí ela falou assim, o casamento vai ser na segunda. E o pastor vai bonito, tem que ser você, meu pai. E eu falei, não vou verdade. Não vou. E assim, Deus realizou Jesus. Deus é um Deus que realiza sonhos.